Boa noite, meu nome é Luiz Paulo, eu tenho 21 anos e eu sou de Araçatuba, interior de São Paulo. A cidade fica a cerca de uns 400 quilômetros aqui. Bom, eu sou José Fernando, minha cidade natal é uma cidadezinha no interior do estado de São Paulo, chamada Taiúva, lá no fim do mundo, mas existe. Hoje eu estou no 4º ano de Engenharia Elétrica, aqui na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Entrei aqui em 2010, superando as dificuldades aí de achar que não ia dar conta, né? Pensar em desistir. Meu nome é John Lennon, tenho 23 anos, vim de Limeira, interior de São Paulo. Eu estudei antes, eu fiz toda a escola, toda a escola antes da faculdade numa escola pública, né, em várias escolas públicas na verdade. E depois que eu terminei o 3º ano, eu ingressei num cursinho que é um cursinho promovido pela Unesp, que é quase todos os campos da Unesp fornecem esse cursinho, ele chama DACA, e ele também é um cursinho voluntário. Então os alunos vão lá e dão aula para as pessoas que não podem pagar o cursinho. Então esse cursinho ele não é pago, o mesmo funcionamento do cursinho Prisma, do novo cursinho aqui da UTF. Primeira prova que eu fiz eu tirei 2. Falei, não vou dar conta de fazer engenharia. Bom, mas como a engenharia era um sonho de criança, sempre quis ser engenheiro, não sabia que área seguir, mas queria seguir engenharia. Então eu coloquei como objetivo, como uma meta, me tornar um engenheiro. A minha base foi feita inteira em escola pública, estudei a vida toda em escola pública, ensino médio, ensino fundamental. E aí, quando eu estava fazendo o 3º ano do ensino médio, estava começando, um colega comentou comigo que ele tinha ficado sabendo que tinha um cursinho popular na Unesp, de Jaboticabal, e que tinha que ir lá fazer uma prova seletiva, uma entrevista, e de acordo com a classificação a gente ia fazer o cursinho e não ia pagar nada. Estudei sempre em escola pública, numa escola que ficava na minha vila mesmo, ficava menos de um quarteirão de casa, desde a primeira série até me formei lá, quando eu sempre estudei de manhã até a 8ª série. Daí quando entrei no 1º ano consegui passar no Senai, daí eu fiz Senai a parte da manhã, e na minha escola o ensino médio não tinha na parte da tarde, então tive que ir para a noite. E estudar à noite não é a mesma coisa que estudar de manhã, né? Tipo, as aulas são mais curtas e o ensino ainda consegue ser pior ainda, e cada vez fui decaindo mais. Parece que em vez de aprender tava ficando cada vez mais burro, mas o Senai também complementava e ajudava. Daí consegui arrumar um serviço numa mecânica, trabalhei um ano e meio nessa oficina mecânica. E quando eu comecei a trabalhar nessa oficina mecânica, comecei a fazer o cursinho. Comecei a estudar no cursinho público que tinha lá, que era a prefeitura que bancava esse cursinho. E deu certo. Eu fui aprovado no cursinho, fiz um ano de cursinho pré-vestibular. E assim, o cursinho é muito bom porque você conhece pessoas novas, você acrescenta muito conhecimento. Você vê que as coisas não são fáceis, não são simples. Muitos amigos, quando eu fazia cursinho, olhavam pra mim e falavam: deixa disso, vamos pra festa lá no sábado, vamos tomar uma cerveja. E eu abri mão disso, né? Abri mão de várias festas, de muita coisa, pra tá em busca de um sonho, pra tá realizando um sonho. E deu certo. Hoje eu tô aqui na UTF. Vim pra cá com 19 anos, hoje eu tô com 21 anos de idade. É complicado a gente estar longe de casa, a gente sente saudade do pai, da mãe, mas entre aspas assim, é um mal necessário, porque afinal de contas, daqui a algum tempo eu vou ser um profissional, vou tá fazendo o que eu escolhi fazer, o que eu gosto de fazer. Lá também a gente fiz um processo seletivo, passei por um processo seletivo, eram mais vagas porque o cursinho já é muito antigo lá.
E fui fazer o cursinho, então nessa época eu trabalhava das 7h30 às 5h30 da tarde, ia para casa, tomava banho, pegava a bicicleta e ia pro cursinho. E o cursinho tinha duração das 7 horas da noite até às 10h30 da noite, ia depois às 10h30, pegava a bicicleta e voltava para casa. Era um pouco longe, estava cerca de uns 6, 7 quilômetros de casa. E então a rotina era essa. E nos finais de semana tinha que revisar aquilo, né, do cursinho, porque se ficasse só naquilo, só nas aulas, você não conseguia acompanhar e não conseguia realmente absorver. A prefeitura da minha cidade pagava esse cursinho e era comunitário. Tinha um processo de seleção, tal, normal. Daí depois eu saí dessa firma, dessa mecânica, só para estudar. Fiquei 6 meses parado, só estudando, e o cursinho era à noite. Daí depois eu voltei a trabalhar numa autoelétrica. E trabalhei mais 1 ano nessa autoelétrica, trabalhando de dia. Com o serviço que eu trabalhava lá, eu consegui comprar uma moto, e o cursinho ficava meio que longe, eu ia de moto mesmo. Hoje, depois de muito tempo, depois de 4 anos longe de casa, eu me vejo uma pessoa mais madura, né, mais responsável. Afinal de contas, aqui sou eu que lavo, eu que passo, eu que limpo a minha casa, o meu quarto. Minha mãe não está aqui para fazer nada disso. Depois de um tempo foi que eu consegui entrar aqui na UTF, né? Passei aqui na 11ª chamada. Quando eu cheguei aqui já tinha mais de 1 mês de aula. Eu lembro que eu estava trabalhando no dia que eu recebi a notícia e a minha mãe ligou no meu trabalho e ela nunca ligava. Era uma coisa assim, sabia que quando me chamaram, porque ela que estava ligando, se era alguma coisa, já pensei logo em doença, em morte, né? Porque é o que a gente geralmente pensa numa situação tão atípica dessa. Daí, quando eu estava começando o 2º ano, no meio do 2º ano, eu consegui passar na UTF-PR, aqui através do processo do Enem, e vim pra cá. Na hora que eu falei pra minha mãe, minha mãe era meio que simples, ela chorou pra caramba, falou que não queria que eu fosse, porque minha mãe era separada desde os 2 anos, desde quando tem 2 anos e meio, só eu e minha mãe só. E nós moramos no fundo da casa da minha avó e do meu avô. Minha mãe conseguiu construir uma casa e ela aluga, só que meu avô e meu avô é velho, são mais velhos, ela pega e cuida deles e deixa essa casa de aluguel para ter um dinheiro a mais. Daí quando meu pai nunca foi muito de ajudar, nunca deu força, nada, mas minha mãe acabou dando força, e com o dinheiro do aluguel que ela me banca aqui, o dinheiro do aluguel da casa. E quando eu atendi o telefone, ela estava gritando que eu tinha passado na faculdade, que ela tinha recebido a ligação e que eu ia embora, né? E foi muito legal. Naquele dia eu fiquei sem saber o que fazer, até o pessoal que trabalhava comigo falou para mim: vai embora, vai conversar com seus pais e vai dar um rumo para sua vida. Eu fui embora, minha mãe me recebeu em casa pulando, falando que eu tinha passado, que eu tinha conseguido. A universidade tem vários programas para auxiliar, tem uma que chama, pelo menos aqui na UTF-PR, tem uma que se chama Bolsa Permanência, que ela dá almoço e janta e mais uns R$200 para ajudar em custo. Tem também, se você tiver um bom desempenho, você pode dar monitoria ou fazer iniciação científica, que também tem bolsas remuneradas, que o valor é uns 400 e alguma coisa. Você tem que ter muita determinação, você tem que impor um objetivo e correr atrás daquele objetivo. Porque você não vai ter ninguém, seu amigo não vai te acordar, não vai ficar preocupado com você, porque ele tem as preocupações dele, ele tem os problemas dele. Lógico, depois de um certo tempo você conhece o pessoal, acaba virando uma família, né? O pessoal fica unido mesmo, e aqui, longe de casa, é nisso que a gente se apega, são os amigos, né? As amizades.
A gente acaba fazendo amizades na cidade também, e isso ajuda muito, ajuda bastante. Confortar a distância que a gente fica da família. E então eu passei aqui na UTF, na UTF-PR, campus Cornélio Procópio, curso Engenharia Elétrica. Então pegar um mês de aula já é complicado, porque você não consegue acompanhar mais, já perdeu muita coisa, e principalmente devido ao estudo, devido à carga que você carrega, que você traz do ensino médio ou do cursinho mesmo, é difícil acompanhar, porque na faculdade é outra rotina, é uma rotina completamente diferente do que você está acostumado. Você precisa de uma base que talvez você não tenha, muitos de nós não têm, que veio assim tem uma origem menos preparada. O primeiro semestre foi muito difícil, você conhece uns negócios que você nunca vai pensar em ver na escola, principalmente no ensino público. Você vai ver uns símbolos que você fala assim, como que isso entra na matemática? Estudar na UTF, eu não vou assim... É um prazer estudar aqui, porque afinal de contas aqui eu estou realizando o meu sonho. É muito difícil mesmo. Você vira noites estudando, é uma continuação do cursinho. Quando você passa no vestibular, você é selecionado para entrar na universidade, você fala, acabou. Agora eu vou para festa, agora eu vou... Não é assim. Tem festa, mas você tem que ter o discernimento de saber controlar tudo isso. Lógico, você tem que ter o teu tempo para se distrair, para se divertir, mas tem que se dedicar muito. Hoje eu estou no 6º semestre, estou terminando o 6º semestre de engenharia elétrica, e na faculdade eu faço um projeto de iniciação científica com análise de sinais. Com o professor a gente faz tratamento de sinais musculares. E também sou monitor de cálculo 3. Bom, eu acho que tudo que me ajudou para superar toda essa parte difícil de entrar depois de muito tempo que já tinha sido a chamada. No ano também que eu fiz tiro de guerra aqui, então foi um ano bem complicado, foi o meu 2º ano de faculdade. Eu acordava às 4 da manhã todos os dias, tinha que estar no tiro de guerra às 5. E uma parte desse tiro de guerra eu não tinha como ir, então eu ia a pé. Depois de um tempo eu consegui uma bicicleta emprestada, foi quando eu ia de bicicleta. E depois, mais pro final, um amigo que também faz o TF, que também fazia o tiro de guerra, comprou uma moto e me dava carona. Eu acho que hoje eu só tô aqui fazendo engenharia porque eu me dediquei muito. Eu quis muito estar aqui. Então, e eu acho também que não basta a gente se dedicar antes. Eu quero entrar na UTF-PR, ou eu quero entrar na USP, ou eu quero entrar na Unicamp, e se dedicar. Mas acho que você tem que dar sequência na sua dedicação, né? Porque não vai valer nada. Você vai entrar numa instituição e depois não vai mais se dedicar, então seu esforço foi em vão. Você vai ter jogado fora. Na época do tiro de guerra, eu não conseguia acordar. E quando a gente chegava atrasado, você tinha, principalmente no começo, tinha uma certa punição e você tinha que ir mais vezes lá e fazer faxina e tudo mais. Então, para que eu acordasse, minha mãe me ligou durante todo o ano para eu acordar. Essa acho que foi uma das partes mais difíceis que eu passei fora de casa. E ela me ligava e falava todos os dias que era só mais um dia que eu tinha que aguentar para poder continuar. E quando ela suspeitava que eu não tinha conseguido levantar, ela me ligava de novo. E todas as vezes que ela me ligava de novo, na maioria delas, eu tinha dormido, não tinha força, não tinha mais. Mas graças a ela, eu consegui vencer esse ano, e sem DP, que foi o melhor. E foi nesse ano também que eu passei por cálculo 3, foi realmente uma das matérias mais difíceis que eu enfrentei nesse período. Quando você entra na faculdade também, não é só estudo, vai ter que estudar bastante, mas aqui, que nem aqui na UTF, tem dança, tem projetos esportivos, tem treino de vôlei, handebol, futebol, para dar uma desestressada e tal, que também é
tenso você ficar atrás de um livro 24 horas. Então você tem que dar uma amenizada também. Então eu acho que toda a base que me ajuda a continuar na faculdade são meus pais, minha irmã, porque deles vem toda a força que eu preciso para poder continuar. E daí, quando eu tava no segundo semestre, no primeiro semestre, tipo, fiquei em uma matéria. No segundo semestre, estava sentado no hall ali da nossa faculdade, conversando com uns 2, 3 amigos nossos, e daí eu tava contando sobre o cursinho que eu fiz, que foi comunitário e tal. Daí pegou e surgiu a ideia da nossa conversa, daí falou assim, o que acha de fazer? Porque várias universidades têm, conheço a Unesp, a USP, todos têm. Daí nós falou, por que aqui não pode ter? Fomos atrás disso, juntou, ficou numa correria de 1 ano e meio atrás desse cursinho. Nós foi atrás com um diretório, que cada curso tem um diretório. Daí um diretório nosso, diretório da elétrica, foi atrás e, sendo um diretório, teve mais força e conseguiu trazer esse cursinho. A UTF daqui de Cornélio é a primeira que está trazendo o cursinho comunitário. Então, vocês que vão estar ingressando no cursinho Prisma, façam valer a pena, aproveitem a oportunidade. Vocês devem pensar que muita gente queria estar ocupando o seu lugar. E você está sendo privilegiado de estar aqui hoje, na sua primeira aula, né, na aula inaugural do cursinho. Não só é a sua primeira aula, como é a primeira aula do cursinho. Então, façam valer a pena. Os professores, coordenadores, o pessoal tá se envolvendo muito com o projeto, né? Eu, particularmente, fiz a seleção para dar aula no cursinho. Eu sou agora da diretoria do cursinho e que eu quis ir também para retribuir, tipo, você veio todo mundo só reclama do governo e tal, mas que nem no meu caso a prefeitura que foi e custeou esse cursinho, e eu quero retribuir, não quero deixar, quero ajudar mais a ter mais gente com baixa renda, que veio de escola pública, que ensino é muito fraco, para ter uma chance também de passar. E antes mesmo de sair o resultado, eu tive a felicidade, fiquei muito honrado em ser convidado a fazer parte da coordenação. Eu fiquei muito feliz mesmo, de verdade, porque é uma maneira que eu tenho de retribuir o que eu estou usufruindo. Se eu estou aqui, foi graças ao cursinho ativo, lá da Unesp Jabuticabal, que me ajudou muito, me deu uma base muito boa. Eu fui muito bem no Enem quando eu entrei aqui, passei na primeira chamada, e se eu estou aqui é por isso, porque eu me dediquei, mas também pela oportunidade que o cursinho ativo me deu. Bom, acho que o desejo de retribuir talvez não seja nem tanto a retribuição, porque eu tive a oportunidade e segui, mas é mais para as pessoas também terem a mesma oportunidade que eu tive, elas poderem também seguir o que elas têm vontade de fazer. Então a retribuição ela vem disso, para que as outras pessoas não sejam cortadas por falta de oportunidade, certo? Porque muitas vezes as pessoas não sobem, não conseguem subir, não conseguem alcançar os seus sonhos, justamente porque não foi lhe dada a oportunidade. Ela não teve chance de competir. Então agora essas pessoas, ao meu ver, me sinto bem participando do projeto, porque elas podem realmente alcançar os seus objetivos a partir do cursinho. Então elas vão ter a oportunidade de alcançar o seu objetivo. Então tá aqui no cursinho Prisma como professor, como coordenador, como monitor, ou simplesmente tá na UTF e vê que o cursinho tá evoluindo, que vê que a ideia tá dando certo, é uma coisa muito gratificante para mim, porque eu passei por isso e tá aqui hoje
também na condição de coordenador é um privilégio, porque eu posso estar passando para vocês um pouquinho da minha experiência que eu tive no cursinho, um pouco da experiência que eu adquiri na faculdade e de maneira geral assim tentar melhorar, tentar mostrar os caminhos que vocês devem seguir para não bater a cara no muro ali como algumas vezes eu fiz, né? Então tentar passar um pouquinho da minha experiência como aluno, da minha experiência morando longe de casa, tentar passar isso para que vocês usufruam da melhor maneira possível essa oportunidade tão valiosa que vocês estão tendo.